Olá, meus caros, eu sou o professor Rodolfo Cronenberg Hartmann, estou novamente com vocês aqui na Verbo para tratarmos de um tema muito cobrado em direito processual civil. Basta ver, desde que o novo código entrou em vigor, algumas provas foram aplicadas, né? Não temos tantas ainda, mas ainda assim alguns temas são mais recorrentes, como tutelas provisórias, convenções processuais. Atualmente estão cobrando até, por exemplo, já caiu em prova do Ministério Público de Minas Gerais, sobre processos estruturais, também caiu numa prova recente da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E além disso, outros temas mais tradicionais também são bastante cobrados, e eu vou falar com vocês a respeito do tema competência. Competência à luz do CPC de 2015. Sou juiz federal, fui aprovado no primeiro concurso que fiz aos 25 anos de idade. Passei muito novinho, hoje eu tenho 45 anos, são praticamente 20 anos lecionando, sou mestre em Direito, estou concluindo o doutorado, autor de algumas obras em processo civil, como por exemplo o meu manual, o curso completo do novo processo civil, na sua 7ª edição 2021, também meu livro de petições e prática civil, 4ª edição 2021, além do CPC comentado. E, enfim, sem maiores delongas, vamos começar o nosso encontro, vamos trabalhar um pouco sobre a competência de acordo com o Código de Processo Civil. O nosso CPC, assim como o anterior, ele não conceitua o que é competência. A doutrina, há muitos anos, trata a competência como limite ou medida da jurisdição. Para melhor entender, o órgão jurisdicional, ele presta jurisdição. Todo órgão jurisdicional, seja uma vara civil, uma vara criminal, uma vara de fazenda pública, presta jurisdição, mas acontece que essa jurisdição não recai sobre todos os tipos de litígios. Há uma necessidade de se especializar o órgão, levando em consideração alguns critérios, pois o objetivo é, dessa maneira, prestar uma jurisdição com mais qualidade e com mais agilidade. Imaginem, por exemplo, um juízo especializado em matéria tributária. Ele tende, ao longo dos anos, os servidores, os juízes que ali estejam lotados, a prestar um trabalho com mais qualidade, com mais segurança também, além da agilidade maior. Então, como nós temos em outras áreas de conhecimento humano, a medicina, você às vezes tem, por exemplo, um médico especialista em urologia ou outra especialidade, também na atividade jurisdicional, especializar o órgão tem como finalidade melhorar a prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, também trabalhar com mais agilidade. Todo órgão jurisdicional tem jurisdição, mas não presta sua atividade em todos os tipos de litígios. Há uma especialização que leva em consideração alguns determinados critérios que nós vamos trabalhar. Por isso, muito importante salientar, apesar do código ser silente, que a competência é limite ou medida da jurisdição, mas até nos dias atuais esse conceito parece muito atual, muito presente. Realmente, nem toda vara, nem todo juízo tem competência para determinados litígios. Agora, tudo que se refere a concurso público, muitas vezes tem aquela questão envolvendo a natureza jurídica da competência. Qual a relevância dela para o direito processual civil? A relevância da competência. E aqui eu destaco a competência, ela vem sendo tratada há muitos anos como um pressuposto processual para o desenvolvimento do processo. E aí você poderia dizer, mas espera aí, eu não concordo muito com isso, Rodolfo, trabalhar a competência como pressuposto processual de desenvolvimento. Afinal, se realmente fosse assim, diante de uma incompetência, o juiz deveria proferir sentença terminativa, extinguindo o processo com fundamento no artigo 485, inciso 4. E sabemos que não é bem assim. Quando acontece a declaração da incompetência, não temos uma sentença extinguindo o processo, e sim o declínio da competência por meio de uma decisão interlocutória. Acontece, meus caros, que temos que entender primeiro o que seriam os pressupostos processuais. Uma coisa é analisar o processo por cada ato isoladamente. Eu posso pegar o processo, tem a petição inicial, tem a citação, tem, por exemplo, a audiência de conciliação e mediação, tem a resposta do réu. Cada ato processual pode ser analisado individualmente. E o ato processual, ao mesmo tempo, é um ato jurídico. Repetindo, o ato processual
é um ato jurídico. E por esse motivo, sendo um ato jurídico, ele deve ser analisado sob aquela perspectiva tradicional, como qualquer ato jurídico. Primeiro, se ele reúne os requisitos mínimos para existir juridicamente, depois, que passa pelo primeiro degrau, se ele existe, será que o ato jurídico é válido? E sendo válido, que é o segundo degrau, vamos para o terceiro. O ato jurídico existe, é válido, mas ele pode gerar efeitos. No direito processual civil, mais uma vez repetindo, o ato processual é um ato jurídico. E dessa maneira ele pode ser visualizado sob essa mesma perspectiva. Uma sentença do juiz, por exemplo, é um ato processual. Mas a sentença ela não teve dispositivo. Essa sentença existe juridicamente? Resposta negativa. A falta de dispositivo da sentença descaracteriza aquele ato como um ato decisório do juiz. Mas se hipoteticamente a sentença tem na sua estrutura relatório, fundamentação e dispositivo, como exige, aliás, o artigo 489 do CPC, vamos imaginar que agora aquela decisão não tenha sido bem fundamentada, uma decisão que não tenha sido bem fundamentada, que não analisou todos os pedidos deduzidos pelo demandante ou todas as defesas apresentadas pelo demandado. Essa sentença, com relatório, fundamentação e dispositivo, ela até existe juridicamente, porém ela é nula. Nula, pois é mal fundamentada. Ficou dessa vez no segundo degrau. E podemos ter também outra hipótese. A sentença tem uma estrutura escorreita, relatório, fundamentação e dispositivo. A fundamentação enfrentou tudo aquilo que foi trazido aos autos, requerimentos, pretensões e defesas apresentadas, porém, a sentença, uma vez prolatada, foi impugnada por recurso de apelação, que, em regra, tem efeito devolutivo e suspensivo. Aquela sentença, ato processual, ao mesmo tempo ato jurídico, no primeiro degrau existe, no segundo degrau é válida, mas no terceiro degrau ela é ineficaz. Estou falando sobre isso porque o nosso tema é competência. E primeiro foi apresentada uma visão micro. O processo é composto por uma série de atos processuais. Cada ato processual pode ser analisado individualmente, se ele existe, se ele é válido e se ele é eficaz. Mas, ao mesmo tempo, podemos analisar o processo como um todo, uma visão macroscópica, o processo como um todo, o que é necessário para que ele possa existir juridicamente, o que torna diferente um processo, por exemplo, de um livro. Ambos têm início, desenvolvimento e fim, ambos têm capa. Então, o que muda um processo físico para um livro? Então, aí nós entramos nos pressupostos processuais de existência. E esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, semelhante aos atos jurídicos, o segundo degrau nós chamamos de pressupostos processuais de validade ou de desenvolvimento. O que é necessário para o processo juridicamente existir, o que é necessário para o processo se desenvolver validamente. E aí entra a competência. Afinal de contas, por que a competência é apresentada como um pressuposto processual de validade ou de desenvolvimento do processo? Primeiro, porque quando o juiz reconhece a incompetência, normalmente ele não vai extinguir o processo. Então nós temos que afastar que nesse ponto o juiz tem que extinguir, com fundamento no artigo 485, inciso 4 do Código de Processo Civil. Afinal, é um vício que pode ser corrigido. O juízo incompetente, ele pode declinar em prol do órgão competente. Então é um vício que pode ser convalidado, um vício que pode ser sanado, e daí não há necessidade de chegar ao extremo de ser extinto o processo sem resolução do mérito. Aliás, chama a atenção que no caso dos juizados especiais é frequente. Quando há incompetência em juizados especiais, os juízes não declinam e sim vão extinguir o processo. Mas isso decorre da legislação específica. No caso, a incompetência é uma das hipóteses de extinção do processo previstas no artigo 51 da Lei 9.099/95. Então, destacando isso com vocês, tá? Tem casos que realmente a incompetência gera a extinção do processo, como nas hipóteses dos juizados especiais. Não importa se for juizado estadual,
Lei 9.099/95, se for Juizado Especial Federal, Lei 10.259 de 2001, ou até Juizado Especial Fazendário, Lei 12.153 de 2009. Em qualquer hipótese de incompetência nos juizados, nós teremos a extinção do processo sem resolução do mérito. Mas em uma vara cível, em uma vara de fazenda pública, em uma vara federal, na Justiça Federal, uma vez reconhecida a incompetência, o juiz profere decisão interlocutória declinando-a para outro órgão jurisdicional. E aqui temos um ponto interessante. O ponto seria justamente esse. Mas por que, afinal, classificar esse tema, competência, como sendo um pressuposto processual? É que diante da decisão de declínio da competência, o processo vai ser enviado, eletronicamente ou fisicamente, ao órgão que, em tese, tem competência para tanto. E nós podemos ver que, chegando o processo nesse órgão competente, o novo juiz, que é lotado nesse novo juízo, ele tem a possibilidade de rever todas as decisões prolatadas pelo juízo anterior. Isso, inclusive, é uma novidade quando confrontada em relação ao código anterior, porque no código anterior, se porventura eu trabalho na área federal e declino da competência, pelo código anterior, o processo era remetido, por exemplo, para estadual, todos os atos processuais eram aproveitados, exceto os atos decisórios. Todos aproveitados, exceto os atos decisórios. E agora, pelo CPC de 2015, temos a novidade no artigo 64, parágrafo 4º. 64, parágrafo 4º, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja dada, se for o caso, pelo juízo competente. Então, vale dizer que por esse artigo 64, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, uma vez sendo declinada a competência para outro órgão jurisdicional, o novo magistrado no novo juízo, ele pode manter todas as decisões prolatadas pelo juízo anterior ou pode rever todas. Por isso, continuamos tratando a competência como um pressuposto processual de validade ou desenvolvimento. Pode ser que, naquele caso específico, o juízo anterior, por meio do magistrado, tenha proferido 30 decisões. E essas 30 decisões podem ser revistas pelo novo órgão jurisdicional. Então, a visão aqui não é micro, a visão individual de cada ato processual, petição inicial, citação, contestação, não. Aqui é uma visão macro. O processo como um todo, ele pode ser impactado diante de uma decisão que reconhece a incompetência. Todos os atos decisórios podem ser revistos pelo novo órgão jurisdicional. Correto, portanto, continuarmos tratando como pressuposto processual diante dessa visão macro. E lembrando, mais uma vez, que na maioria dos casos não é para extinguir o processo sem resolução do mérito, afinal, trata-se de um vício que pode ser convalidado. E o nosso Código de Processo Civil adota, à luz do artigo 488 do CPC, entre outras normas mais, o princípio da primazia da resolução do mérito. Inclusive, à luz do artigo 139, inciso 9 do CPC, ele, magistrado, tem poderes para convalidar vícios processuais e, inclusive, sanar a ausência de pressupostos processuais, o que reforça o caráter instrumental que a ciência processual deve ter nos dias atuais. Então, nós vimos o conceito de competência, limite da jurisdição, vimos a natureza jurídica, continua sendo um pressuposto processual e ainda, muito importante, os princípios que versam sobre esse tema, princípios específicos sobre o tema competência. Vou trazer apenas dois para trabalhar com vocês. O primeiro deles, o princípio da perpetuatio jurisdicionis. Princípio da perpetuatio jurisdicionis, ele se encontra no artigo 43 do Código de Processo Civil. Vejam o artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem
órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, a partir do momento em que há o registro ou distribuição da petição inicial, lembrando, registro é quando se tratar de vara única na localidade. Distribuição é quando houver mais de um órgão com a mesma competência. Em situações assim, havendo o registro ou a distribuição, considera-se proposta a demanda e temos a incidência desse princípio da perpetuatio jurisdicionis. Nessa hipótese, não é para que nós possamos depois trocar a competência do órgão. O processo começou na primeira vara civil, tende a ficar na primeira vara civil, muito embora possamos ter mudanças internas pelo tribunal, mudanças quanto à competência. Uma vara civil transformou em vara criminal, então o acervo cível dela é redistribuído entre os demais órgãos cíveis remanescentes, como também podemos ter outras hipóteses de modificação da competência. O Código traz vários casos, inclusive aprofunda quando fala na conexão e na continência. Também nos casos de conexão e continência, podemos ter modificações do órgão jurisdicional, o que caracteriza uma exceção a esse princípio da perpetuatio jurisdicionis. Mas não só os casos de conexão e continência, nem também aqueles indicados na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil. Na verdade, nós temos várias hipóteses em que esse princípio perpetuatio jurisdicionis ele acaba sendo mitigado. Por exemplo, um caso em que começa na estadual, entre dois particulares, e a União pede para intervir na condição de assistente simples. Em uma hipótese assim, haverá o declínio da competência para a Justiça Federal. Também um outro caso, embora não previsto no CPC, que nós temos uma mitigação ao princípio da perpetuatio jurisdicionis. E indo um pouco mais além, também posso destacar o artigo 516, parágrafo único do Código de Processo Civil, que autoriza que você, credor, quando for iniciar o cumprimento de sentença, tenha a possibilidade de escolher outra base territorial. Você pode escolher em executar aquela sentença no mesmo juízo que prolatou o ato decisório, como também na base territorial em que o devedor tem bens a serem penhorados e até mesmo também no seu novo domicílio do devedor. Temos então no 516, parágrafo único, hipótese de competência concorrente, várias bases territoriais que o credor pode escolher, mitigando o princípio da perpetuatio jurisdicionis, porque alterando a base territorial para o prosseguimento do processo, também alteramos a competência do juízo, órgão jurisdicional. Embora a regra seja esse artigo 43, princípio da perpetuatio jurisdicionis, ao mesmo tempo temos várias hipóteses de mitigação, conexão, continência, artigo 516, parágrafo único, entre outros mais. E para finalizar esse nosso primeiro bloco, só para destacar o segundo e último princípio, o princípio da competência sobre a competência. É curioso, mas todo órgão jurisdicional, todo, ainda que seja incompetente, ele possui uma parcela mínima de competência para pelo menos se declarar incompetente. Então você promove uma demanda na federal, cai comigo, deveria ser na estadual, mas ainda assim, mesmo diante da incompetência da Justiça Federal nesse caso, eu poderia declarar a incompetência do juízo. Então é uma competência mínima, ao menos para o órgão se declarar incompetente. Esse seria o princípio da competência sobre a competência. E vamos trabalhar agora a respeito da competência e principalmente os critérios para se chegar ao órgão jurisdicional competente. Na realidade, isso começa com a análise de algumas regras para identificar se o caso poderia ser da jurisdição brasileira. Esse é o ponto de partida, se a hipótese é da jurisdição brasileira, e nós temos algumas regras no Código de Processo Civil que indicam quando o Brasil tem competência exclusiva, melhor dizendo, jurisdição exclusiva para resolver certas questões e, eventualmente, quando temos uma jurisdição concorrente entre o Estado brasileiro e também o Estado estrangeiro. Por exemplo, o artigo 23 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses da jurisdição brasileira
exclusiva. Naquelas situações, apenas o Brasil pode processar e julgar aqueles temas. Por exemplo, temos aqui no artigo 23, inciso 1º, a previsão de que no Brasil deve ser proposta demandas envolvendo imóveis situados no Brasil. Por que isso? É uma questão relativa à soberania de um país. Como um outro país, a Itália, a Espanha, a Argentina, estariam julgando demandas relativas a imóveis situados no Brasil. Mais uma vez, é uma situação em que se discute, a soberania do próprio ente estatal. Daí o legislador ter optado que tais casos devem ser julgados exclusivamente perante a jurisdição brasileira. Ainda que um caso desses tenha tramitado em processo no exterior, a sentença no exterior, em regra, ela não tem nenhum efeito no Brasil. Para que tenha algum efeito, ela deve passar por uma homologação perante o Superior Tribunal de Justiça. É um procedimento estabelecido no CPC entre o artigo 960 e 965, chamado homologação de decisão estrangeira. E claro, na homologação de decisão estrangeira, o Superior Tribunal de Justiça ele realiza um juízo de delibação, verificando a compatibilidade daquela decisão estrangeira com o ordenamento jurídico pátrio. E se for um caso envolvendo, no processo estrangeiro, imóvel situado no Brasil, certamente essa decisão não vai ser homologada por ofensa ao artigo 23, inciso 1º. Mas, ao mesmo tempo que nós temos alguns casos previstos em lei, não só no CPC, mas em outros, eu estou exemplificando no CPC, de jurisdição brasileira exclusiva, também temos a chamada jurisdição concorrente entre o Brasil e um outro Estado estrangeiro. Algumas outras hipóteses, por exemplo, artigo 21 e artigo 22 do CPC, a demanda pode ser proposta simultaneamente ou apenas em um dos países. Você pode ter a mesma ação, mesmas partes, pedido e causa de pedir, em processo que tramita no Brasil e também processo que tramita no exterior. Vale dizer, se fossem duas ações idênticas no Brasil, nós estaríamos diante de um fenômeno chamado litispendência. Acontece que, de acordo com o artigo 24 do Código de Processo Civil, a ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Então, se não houver um tratado, alguma convenção internacional, você pode ter, ao mesmo tempo, uma demanda no estrangeiro, uma outra demanda no Brasil, sem que isso caracterize litispendência. De qualquer maneira, a decisão estrangeira não vale nada para o Brasil, ela só passa a ter eficácia no Brasil caso seja submetida a uma homologação de decisão estrangeira perante o Superior Tribunal de Justiça. Mas o primeiro ponto é esse, é identificar qual é a jurisdição. E tem casos que a jurisdição brasileira é exclusiva, em outros ela acaba sendo concorrente. O segundo passo é identificar qual ramo do judiciário ou qual justiça aquela demanda deve ser proposta e processada. Temos no judiciário brasileiro 5 ramos distintos. Nós temos a Justiça Federal, a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar e a Justiça Estadual. Por exemplo, a Justiça Federal tem a sua competência no artigo 109 da Constituição e no Código de Processo Civil, até temos uma releitura de parte desse dispositivo no atual artigo 45. Também a trabalhista, também a eleitoral, também a militar, todas elas têm previsão na Constituição daquilo que elas podem julgar. Só que a Justiça Estadual, ela acaba sendo considerada como aquela que tem competência residual. A Justiça Estadual tem competência residual, o que não for de competência da federal, da trabalhista, da eleitoral ou da militar, acaba caindo na Justiça Estadual. Então, é claro, a Justiça Estadual costuma ter uma quantidade de processos bem maior do que as demais e, além disso, assuntos bem mais diferentes.
Você, por exemplo, estudando para concurso para a Justiça Federal, nunca vai ter, por exemplo, que se deparar com uma ação de inventário. Uma ação de inventário é própria da Justiça Estadual. A Justiça Estadual, nesse aspecto, então, tendo a competência residual, ela acaba tendo um quantitativo de assuntos, de matérias, bem mais amplo do que os demais ramos do Poder Judiciário. Mas é importante, essa análise, então, vai pela Constituição. Sendo hipótese da jurisdição brasileira, vamos agora identificar qual é a justiça. Se é a federal, a trabalhista, a eleitoral, a militar ou a estadual, que é residual, para processar e julgar determinada demanda. Definindo o ramo da justiça, passamos agora para a base territorial. Também é importante a base territorial, principalmente para aqueles que advogam, para aqueles que elaboram, o cabeçalho da petição, ou até para concurso também, porque tem concursos que exigem que você elabore uma peça. Muito cuidado nesse ponto com a base territorial, com o foro, porque isso ele varia de acordo com a justiça que você esteja atuando. Por exemplo, na Justiça Estadual, é muito corriqueiro usar a expressão comarca. Na Justiça Estadual, muito corriqueiro usar a expressão comarca. A comarca, ela normalmente abrange um município, mas eu falo, claro, de uma realidade de onde eu estou, o estado do Rio de Janeiro. É um estado territorialmente pequeno, normalmente um estado, uma comarca, equivale a um município. Eventualmente, a comarca pode até abranger mais de um município. Isso acontece muito em estados territorialmente extensos, como Amazonas, como Pará. Mas na Justiça Estadual, repetindo, a base territorial chama-se comarca. Você já sabe que o processo é da Justiça Estadual, mas é qual comarca? Comarca da capital? Comarca de outra cidade? Então tem alguns critérios para chegar a esse órgão que nós já vamos falar. E definindo qual é a comarca, partimos da jurisdição brasileira, verificamos qual o ramo da justiça, verificamos a base territorial e agora chegamos ao juízo em que a demanda deve ser proposta. Só um adendo, eu comentei que na Justiça Estadual a base territorial se chama comarca, mas para fazer um contraponto também, não esqueçam, que na Justiça Federal a nossa base territorial se chama seção judiciária. Seção judiciária, então embora você possa, por exemplo, colocar Vara Cível da Comarca de São Paulo, _SP, isso na estadual, mas na federal seria Vara Federal de São Paulo, Seção Judiciária de São Paulo. Você pode colocar, por exemplo, Vara Federal de Campinas, Seção Judiciária de São Paulo. Mais uma vez, a Justiça Federal ela é dividida por regiões. Temos 5 regiões, 5 tribunais regionais federais e, por exemplo, a terceira região ela abrange o estado de São Paulo, ela abrange o estado do Mato Grosso do Sul, só para ilustrar essa abrangência. A segunda região já é Rio, Espírito Santo, é a nossa base territorial, diferentemente do estado, que é a comarca. E a comarca, muitas vezes, ela equivale a uma cidade. Então é esse o caminho: jurisdição, justiça, foro e juízo. Agora a dúvida é, mas como eu vou identificar nesse caminho? Que critérios eu uso? E aí nós temos critérios que são apresentados como critérios materiais, extraídos da relação de direito material, e também alguns critérios funcionais, sinônimo de critérios processuais. Então, para se chegar ao órgão competente, critérios processuais e critérios materiais, ou processuais, também chamados como funcionais. Os critérios materiais, eles são extraídos da própria relação de direito material. Podemos citar como exemplo de critérios materiais a pessoa envolvida, a matéria, não só a pessoa, a matéria, o local, e também podemos ter o conteúdo econômico discutido. É fácil entender, esses critérios podem ser alterados conforme você esteja fixando a competência em razão da jurisdição, da justiça, do foro e do juízo. Então, por exemplo, uma demanda que envolva imóveis.
demanda que envolve imóveis, jurisdição brasileira, ok? Só que uma demanda envolvendo imóveis que tem como um dos litigantes uma empresa pública federal, uma Caixa Econômica Federal. Então você usou o critério local, critério material, para definir a jurisdição brasileira. Só que na hora de definir a justiça, você tem um dos interessados na questão, uma empresa pública federal. Então seria a competência da Justiça Federal. Pode ser que às vezes a competência da Justiça Federal, não só em razão da pessoa envolvida, pode ser em razão da matéria. Por exemplo, artigo 109, inciso 10 da Constituição, a Justiça Federal julga causas relativas à nacionalidade, à naturalidade. Então ela pode pegar causas em razão da matéria. Esses critérios, como eu repeti, eles não são estanques. Você pode usar um critério para definir a jurisdição, critério lugar, um critério para definir justiça, critério matéria, critério pessoa, e depois ainda deve-se definir a base territorial e até o órgão jurisdicional competente. Deu exemplo, né, que o critério local pode ajudar a definir a jurisdição, pode ajudar a definir o foro, a base territorial. Imaginem, por exemplo, o Zucapim, um bem imóvel localizado na cidade de São Paulo. Poxa, a demanda tem que ser proposta em São Paulo. Competência territorial absoluta, demanda petitória, envolvendo bem imóvel naquela localidade. Mas não apenas isso. Vimos também que tem causas que envolvem a União, o INSS, uma empresa pública federal, a justificar a competência da Justiça Federal. E não só isso, também a matéria, por exemplo, falência. Matéria falência não é da Justiça Federal, é da estadual. Artigo 109, inciso 1º da Constituição. Artigo 45 do CPC. E tem outras matérias que a federal julga, como foi dito, nacionalidade e naturalidade também. Então você poderia ter a demanda proposta na própria Justiça Federal. E o conteúdo econômico também é relevante. Às vezes, demanda envolvendo conteúdo econômico de até 40 salários mínimos permite a propositura no juízo, no órgão jurisdicional denominado juizado especial. Se for no âmbito federal ou no âmbito fazendário estadual, os juizados federais e fazendários têm competência para demandas até 60 salários mínimos. Então, o critério conteúdo econômico pode ser usado também para definir competência, por exemplo, do juízo. Usa-se um critério, às vezes em um momento, jurisdição, ele pode ser repetido ou alterado para justiça, depois de novo para foro e finaliza em juízo. E temos aí, então, qual seria o órgão jurisdicional competente. Mais uma vez repetindo, estou mencionando com vocês sobre os critérios materiais, aqueles que são extraídos da relação de direito material. Mas ao lado deles, nós também temos os critérios chamados funcionais, critérios funcionais ou processuais extraídos da relação jurídica de direito processual para justificar por que em determinado estágio do processo, processo está na competência de um órgão X ou de um órgão Y. Nesses critérios funcionais, usualmente nos referimos a eles como critérios funcionais horizontais ou critérios funcionais verticais. Os verticais são muito simples, né? Dá uma ideia de que há uma hierarquia, uma distância entre um órgão e outro. Então eu, juiz de primeiro grau, profiro a minha sentença, você recorre, o recurso não tem efeito suspensivo e diante de uma hipótese como essa, que o recurso não tem efeito suspensivo, aquela sentença tem eficácia provisória. Enquanto o tribunal estiver julgando o recurso, você pode, se quiser, promover a execução provisória ou cumprimento provisório daquela sentença. Em casos assim, você vai ter o processo no tribunal, processo físico no tribunal, e você vai ter cópias dele para instruir a execução provisória. Claro que isso dentro da perspectiva de processo físico, né? Se fosse processo eletrônico, não há necessidade de cópia nenhuma. Mas é para ilustrar, ao mesmo tempo em que o juízo de primeiro grau permanece com a competência para executar, o tribunal tem competência para julgar o recurso.
E aí, a competência do tribunal é em razão do momento processual e nós chamamos de competência funcional vertical, uma ideia de hierarquia que o tribunal tem em relação ao órgão de primeira instância. Por outro lado, e para finalizar, temos também a competência funcional horizontal. São vários exemplos que podem acontecer. Um deles decorre de um caso de cooperação jurídica nacional, a hipótese envolvendo carta precatória. Então, eu sou o juiz que atua no Rio de Janeiro, há necessidade de ouvir uma testemunha, por exemplo, em Minas Gerais, vou expedir uma carta precatória para que o juiz de Minas Gerais ele possa realizar a oitiva. Chegou lá, a testemunha não está mais em Minas Gerais, ela está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então essa carta precatória pode ter caráter itinerante. Mas onde eu quero chegar? Esse juiz deprecado, juízo deprecado, ele tem competência para inquirir a testemunha. Tem competência para inquirir a testemunha, não para resolver o mérito do processo. Como justificar que ele, juízo deprecado, possa atuar naquele processo? É porque ele tem competência funcional horizontal. Nós não temos hierarquia entre juízes de primeiro grau e por esse motivo estamos inserindo isso dentro da cooperação jurídica quando se expede uma carta precatória. Espero que ele cumpra, futuramente outro juiz vai me remeter, eu também vou cumprir. Então, para explicar por que o juízo deprecado ele exerce competência. É uma competência funcional horizontal. Ele não é o juiz natural da causa, ele deprecado não é para julgar o mérito do processo, ele é para agir de acordo com a solicitação do deprecante. Preciso que escute uma testemunha. Ok, vamos escutar a testemunha. Precisamente, vamos começar diferenciando a competência absoluta da competência relativa e também da competência concorrente, tá? Embora esse último termo não seja tão empregado assim pela doutrina. Poucos autores escrevem sobre competência concorrente. Mas vamos lá. A competência absoluta, como o nome sugere, é aquela que é absoluta. Ela não pode ser alterada por vontade das partes. Muito corriqueiro afirmar que a competência de justiça e também a competência de juízo acabam sendo absolutas, pois você não poderia dispor a respeito delas. Não poderia, por exemplo, fazer um contrato entre as partes e nesse contrato inserir que uma demanda entre particulares seria julgada na Justiça Eleitoral ou na Justiça Federal, por exemplo, se não é hipótese prevista na Constituição. Igualmente, também não poderia um contrato, um pacto, prever que as partes vão levar um ilícito cível para ser julgado perante uma vara criminal, por exemplo. Porque a vara criminal ela costuma ter uma movimentação menor, uma quantidade de processos menor que uma vara civil, que um juizado, ainda assim essa cláusula não seria possível. Por outro lado, além da competência absoluta, temos também a competência relativa, que é aquela que pode ser afastada por vontade das partes. Normalmente a competência relativa ela se refere à competência da base territorial. O nosso artigo 63 do Código de Processo Civil, ele prevê, artigo 63, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Claro que nem sempre a base territorial pode ser objeto de escolha pelos interessados. Existem casos envolvendo, por exemplo, direito real sobre imóveis, artigo 47. E pela leitura do artigo 47, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Essa é uma hipótese de competência territorial absoluta, direitos reais sobre bens imóveis. Por outro lado, se nós tivermos uma competência territorial sobre direito pessoal, isso poderia ser ajustado entre as partes para atender interesse delas. Daí o termo competência relativa. A competência absoluta são aquelas regras que buscam atender um interesse público e por isso não podem ser objeto de convenção entre as partes, não podem ser afastadas por vontade das partes. E a competência relativa é o contrário. Algumas regras podem ser ajustadas para atender interesses pessoais, interesses particulares do A e do B também.
No caso, há um tratamento diferente do ponto de vista prático. A incompetência absoluta é algo extremamente grave e, por esse motivo, até mesmo pode ser conhecida de ofício pelo juiz. O próprio juiz pode pronunciar uma incompetência absoluta. Por outro lado, a incompetência relativa, ela deve ser arguída exclusivamente pelo demandado. Se, por exemplo, A e B celebraram um foro de eleição e esse foro de eleição não foi respeitado pelo demandante, é possível que o réu demandado apresente a arguição alegando a incompetência relativa na primeira oportunidade. Diferentemente da incompetência absoluta, que o juiz pode conhecer de ofício e a matéria pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, a incompetência relativa deve ser arguída pelo réu no momento próprio, sob pena de não fazendo a competência ser prorrogada. Vale dizer, a competência relativa não é conhecida de ofício pelo juiz, assim preceitua a súmula 33 do STJ e também o disposto no artigo 337, parágrafo 5º do nosso Código de Processo Civil. Tanto a incompetência absoluta como a relativa, elas podem ser arguídas pelo réu e devem ser arguídas em preliminar de contestação. Aqui, uma outra diferença em relação ao nosso CPC de 73. O Código anterior previa que a incompetência absoluta, embora pudesse ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, em um primeiro momento, o réu traria essa defesa em sede de preliminar de contestação. E a incompetência relativa, ela era apresentada em uma peça chamada exceção de incompetência relativa. Acontece que o nosso CPC não mais prevê essa peça chamada exceção de incompetência relativa, assim como também não mais prevê a antiga exceção de impedimento e suspeição. É um termo que vocês devem abolir, esse termo exceção de incompetência relativa, suspeição ou impedimento. Doravante, com o CPC de 2015, a incompetência relativa também deve ser alegada em preliminar de contestação. Vide o artigo 337 do CPC. Ele enumera que matérias devem ser arguídas como preliminares de uma contestação. E ali consta no artigo 337 tanto a incompetência absoluta como a incompetência relativa. As duas devem ser arguídas em preliminar de contestação, só que, se não alegar incompetência relativa, já era. A competência se prorroga. Se não alegar incompetência absoluta, não tem problema. A matéria pode ser alegada posteriormente por simples petição, até porque a incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício. São algumas diferenças, portanto, entre uma e outra. Claro, tem outras ainda. Eu poderia dizer que a incompetência absoluta, por ser uma situação bem mais grave, ela até pode ser alegada em sede de ação rescisória. Vocês conhecem a ação rescisória? A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação de competência originária dos tribunais. A ação rescisória ela é proposta perante o TJ, o TRF, STJ ou STF, conforme o caso, para alegar um vício chamado rescindibilidade. E as rescindibilidades são aquelas situações no artigo 966 do CPC, inclusive uma delas, artigo 966, inciso 2, é justamente a hipótese da incompetência absoluta. Então essa matéria, incompetência absoluta, tão grave, ela pode ser alegada em qualquer momento do processo e até depois que a decisão de mérito transitar em julgado, também ela é uma hipótese de rescindibilidade, a justificar o uso da ação rescisória. Sem embargo, desse tema também ser alegado por exemplo, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, também pode ser alegado até em impugnação ao cumprimento de sentença nos termos do artigo 525, parágrafo 1º do CPC de 2015. Então, para ilustrar algumas diferenças entre uma e outra, tem semelhanças, ambas são alegadas em preliminar de contestação, mas temos diferenças também. E além da incompetência absoluta e da incompetência relativa, temos ainda a chamada competência concorrente. Competência concorrente ou competência absoluta opcional. O que seria isso? Por vezes, a própria legislação dá mais de uma alternativa ao demandante.
Então é diferente da competência relativa, em que A e B celebram um negócio jurídico processual, uma convenção processual. Como nós sabemos, o nosso Código valoriza o princípio do autorregramento da vontade das partes. Embora direito processual civil seja um ramo do direito público, o novo CPC leva ele um pouco para o lado do direito privado, valorizando a vontade das partes como um componente para a prestação da jurisdição. E o que acontece? Você pode então ter A e B celebrando um foro de eleição. Nós estamos diante de uma convenção processual por vontade das partes, que ele, o juiz, até pode entender que é uma convenção abusiva e torná-la ineficaz, em casos assim previstos no artigo 63, parágrafo 3º. Mas, ao mesmo tempo, vale dizer, a competência concorrente, assim chamada competência concorrente, ela não decorre de uma convenção processual, ela decorre da lei. Às vezes a legislação dá mais de uma opção ao interessado, ao demandante. Então nós temos, por exemplo, o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição, artigo 59, parágrafo 2º da Constituição, que hoje ele foi reproduzido no artigo 51, caput parágrafo único do CPC, que você, demandante, se for processar a União, você pode escolher a base territorial, se vai ser seu domicílio, se vai ser no Distrito Federal, se vai ser no local do evento. É a própria lei te dando várias opções. Então aqui não é negócio processual, não envolve a vontade do demandado. É a lei te dando várias opções e a opção que você, autor, escolher, se for entre aquelas, haverá competência do órgão jurisdicional. Essa é chamada, mais uma vez, competência concorrente ou competência absoluta opcional. O nosso legislador tem várias hipóteses desse jeito, às vezes da base territorial, às vezes do juízo. Exemplo de outro caso envolvendo competência concorrente de base territorial é o artigo 516, parágrafo único do CPC, em que você pode escolher, por exemplo, se quer promover o cumprimento de sentença na mesma base territorial que constituiu o título executivo, se quer promover o cumprimento de sentença onde o devedor tem domicílio, onde ele tem bens para serem penhorados, você, credor, escolhe onde promover esse cumprimento de sentença. Então é um caso de competência concorrente. Você pode escolher a base territorial. E, eventualmente, temos até competência concorrente de juízo. Acontece no juizado estadual, como nós sabemos, para as causas de até 40 salários mínimos. O juizado especial estadual tem competência concorrente como a vara cível. Artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099/95. Você, demandante, pode optar entre o juizado ou a vara cível. Então, às vezes, a competência concorrente não é nem de base territorial, e sim de juízo. Você escolhe entre uma vara cível ou entre um juizado, embora, claro, ocorrerá uma distribuição ou um registro daquela petição inicial. Perfeito? Então, só para mostrar, essa seria a competência concorrente, que a própria legislação dá opção ao demandante de um ou em outro, tá? Isso não envolve ato bilateral, não envolve convenção processual. Agora, terminando de analisar essa questão da competência absoluta relativa ao concorrente, temos ainda algumas questões pontuais sobre modificações da competência. Embora possamos ter alguns casos de competência do órgão jurisdicional, mesmo após o registro e a distribuição, mitigando o princípio da perpetuatio jurisdictionis, ainda assim eu destaco com os senhores, tá, que também temos no CPC as hipóteses de conexão e continência. Elas são assim tratadas bem próximas uma da outra. Temos o artigo 55 falando sobre a conexão, o artigo 57 definindo o que seria, aliás, o 56 definindo o que seria a continência, e vamos começar por ela. Por que a continência ou a conexão geram modificação da competência? Em comum entre elas, nós temos dois processos, cada um em um órgão jurisdicional diferente. Então, um processo, às vezes, na primeira vara e um processo na quinta vara cível. Nós sabemos que uma ação é idêntica à outra, normalmente utilizando, como princípio, como critério, aquele da tríplice identidade,
uma ação é idêntica à outra quando temos as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Claro que às vezes não usamos a teoria da tríplice identidade. Dependendo da situação, podemos usar uma outra teoria, como a teoria da relação jurídica, tá? Como dizia José Rogério Cruz e Tucci, a teoria da tríplice identidade é uma boa hipótese de trabalho para resolver certas questões processuais, como coisa julgada, litispendência, entre outros mais. Então acontece eventualmente de você ter dois processos, um em cada vara, com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir, mas o pedido de uma é mais amplo e abrange o da outra. É simplesmente a situação em que uma parte, o A processo B, na primeira vara, pleiteando danos materiais. O réu já foi citado, já tivemos o saneamento do processo, não é mais possível modificar o pedido e acontece que o advogado do autor renuncia o mandato e ele, autor, nomeia outro. E o novo advogado vislumbra a possibilidade de pedir, além dos danos materiais, danos morais, danos estéticos, só que já não é mais possível alterar o pedido, pois, de acordo com o artigo 329 do CPC, temos a estabilização objetiva da demanda. Ele, advogado do A, promove uma nova ação, que caiu agora na quinta vara, mesmas partes, mesma causa de pedir, mas o que ele pede agora é a indenização de todos os danos. Obviamente, a demanda na quinta vara tem um pedido mais amplo do que aquela na primeira, que se refere apenas aos danos materiais, enquanto esta se refere a todos os danos. Para se evitar decisão contraditória, imaginem, o da primeira julga improcedente o pedido de danos materiais e o da quinta julga procedente. A continência é uma hipótese que caracteriza a litispendência parcial. Daí a necessidade de se reunir os dois processos em um mesmo órgão para evitar decisões contraditórias. Adota-se a solução indicada no artigo 57 do Código de Processo Civil. A conexão, por sua vez, é a hipótese mais ampla e muito mais frequente. Diz o artigo 55, ocorre a conexão ou são conexas ações quando for comum um pedido ou a causa de pedir. Acontece que chama atenção o parágrafo 2º desse artigo 55, prevendo que também há conexão entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Por exemplo, o devedor, ele promove uma ação declaratória de inexistência de dívida, coloca no polo passivo uma instituição financeira e essa instituição financeira promove execução. É o mesmo negócio jurídico, há conexão entre execução e processo de conhecimento. Eles devem ser reunidos no juízo prevento, a prevenção é de acordo com o artigo 59, vale a data da distribuição do registro para verificar qual órgão está prevento. Da mesma forma, o artigo 55, parágrafo 2º, inciso 2, prevê, também temos conexão entre execuções fundadas no mesmo título, o mesmo contrato que o credor inicialmente executa o fiador, primeira vara, e depois ele usa o mesmo contrato para executar os afiançados na terceira vara. Também há conexão, também há necessidade de reunir os processos. E para finalizar, novidade que foi trazida pelo artigo 55, parágrafo 3º, vejam, serão reunidas para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O nosso artigo 55, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, autoriza até mesmo a reunião de processos para evitar decisões contraditórias em casos de risco de decisões contraditórias. Mesmo onde não houver conexão e nem continência, o nosso código, no artigo 55, parágrafo 3º, permite a reunião dos processos para julgamentos em questões assim. Casos, por exemplo, envolvendo acidentes marítimos, cada um promove a sua demanda individual, às vezes tem a mesma alegação em todos os processos de uma causa, uma responsabilidade exclusiva de terceiro, necessidade de perícia complexa. Por que não reunir todos esses processos no mesmo órgão que vai conhecer a situação base e aí dar uma decisão que seria aplicada o mesmo raciocínio em todos os demais?
Esse artigo 55, parágrafo 3º, ele tem sido bem aplaudido de uma forma geral pela doutrina de direito processual civil, muito embora na prática nem sempre ele seja observado. Para finalizar, muito bom, o artigo 55, parágrafo 1º, acabou positivando o que está na súmula 235 do STJ, que pontua que processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Enfim, meus caros, fecho com vocês por aqui. Trabalhamos nesse encontro as diferenças entre competência absoluta relativa e concorrente e causas de modificação da competência, conexão e continência. Até breve. Valeu!